Olá, pessoal. Essa é a nossa primeira aula sobre funções inorgânicas. Primeiro, vamos definir o que é uma função química. Uma função química é um conjunto de compostos com propriedades químicas semelhantes. Esse conjunto de compostos, ele é formado, ele é criado com base em propriedades funcionais, propriedades que são apresentadas por grupos de substâncias. No caso da química inorgânica, nós temos basicamente quatro funções: ácidos, bases, sais e óxidos. Na química orgânica, o número de funções é maior. Então, função química é um conjunto de compostos com propriedades químicas semelhantes. Esses conjuntos são criados com base em propriedades funcionais, que são propriedades apresentadas por grupos de substâncias. E na química inorgânica, nós temos basicamente essas quatro funções. Nessa aula, nós vamos começar o estudo dos ácidos, com base na teoria de Arrhenius. É um ácido de Arrhenius, né? Antes dessa teoria de Arrhenius, nos primórdios da química, ácidos eram substâncias de sabor azedo. Essa é uma definição bem simples e que ainda exigia do químico colocar o ácido na sua boca. Em 1884, nós tivemos um grande avanço com a teoria de Arrhenius. De acordo com Arrhenius, ácido é toda substância que, em solução aquosa, sofre ionização, liberando como único cátion o íon H+. Então, o ácido de Arrhenius, em água, ele aumenta a concentração do íon H+. Aqui nós temos três exemplos: o HCl, o H2SO4 e o H3PO4. Essas três substâncias, em água, sofrem ionização e aumentam a concentração do cátion H+. Ionização significa formação de íons, ou seja, esses íons, eles não existiam nos reagentes, eles foram formados em contato com a água. Então, ionização significa formação de íons. Então, ácido de Arrhenius é toda substância que em meio aquoso ioniza e aumenta a concentração do íon H+. Arrhenius foi um grande físico-químico. A sua teoria foi conhecida como teoria da dissociação eletrolítica. Ele estudou basicamente a questão da condutividade elétrica de soluções. Assim, ele fez muitos estudos, mas basicamente no ensino médio o que a gente dá mais ênfase é esse. Ele procurou explicar, entender por que algumas soluções conduziam corrente elétrica e outras soluções não conduziam corrente elétrica. O conjunto de seus trabalhos deu um grande up na fisicoquímica, né? Ele é considerado o pai da fisicoquímica e por isso ele ganhou o Prêmio Nobel em 1903. Na ionização dos ácidos, cada hidrogênio que ioniza corresponde a uma carga negativa no ânion, como está sendo mostrado aí. No caso do H2SO4, que é o ácido sulfúrico, essa parte de nomenclatura não se preocupe, nós ainda vamos discutir, mas como ele ioniza liberando 2H+, é formado um ânion com a carga -2, ou 2-. Então, sempre, para cada hidrogênio ionizado, nós temos uma carga negativa no ânion, certo? Cada hidrogênio ionizado, uma carga negativa no ânion. Na verdade, o uso do H+ é uma simplificação. Não existe, na verdade, o íon H+, que seria simplesmente um próton em meio aquoso. O que acontece, na verdade, quando um ácido é colocado em água, que é o que está sendo representado nessa animação, é que o ácido transfere o hidrogênio para a água, tá vendo? Acompanha aqui, ó, transfere o hidrogênio para a água, quer dizer, a água recebe o H+ do ácido, formando o cátion H3O+, que pode ser chamado de hidrônio ou hidroxônio. Não é errado utilizar o conceito de H+, só que você tem que lembrar que quando uma equação é escrita utilizando o H+, nós estamos usando uma equação simplificada. A equação completa deve mostrar a água do lado dos reagentes e do lado dos produtos nós devemos ter o H3O+, o íon hidrônio ou hidroxônio.
Aqui eu tenho essas equações agora sendo escritas de forma completa. Para cada hidrogênio que vai ser ionizado, uma água nos reagentes e um H3 ou mais nos produtos. Dois hidrogênios a serem ionizados, duas águas nos reagentes, dois H3 ou mais nos produtos. Três hidrogênios a serem ionizados, três águas nos reagentes, três hidrônios nos produtos. Então o H+, ele é transferido para a água, formando o H3 ou mais. Só que não é errado escrever essas equações usando somente o H+ do lado dos produtos. Só que você tem que lembrar que quando você usa a representação com H+, você está usando uma equação simplificada, certo? Classificação dos ácidos. O primeiro critério de classificação dos ácidos é em relação à presença de oxigênio. Tem ácidos que possuem oxigênio e tem ácidos que não possuem oxigênio. Os ácidos sem oxigênio são chamados de hidrácidos. Exemplo, HCl, HCN, H2S. E os ácidos com oxigênio são os oxiácidos. Exemplo, H2SO3, H3PO4, HClO. Então, esse é o primeiro critério de classificação, presença ou não de oxigênio. Segundo critério, o número de hidrogênios ionizáveis. Quantos hidrogênios o ácido pode liberar por molécula? Então, monoácido ou monoprótico, um hidrogênio ionizável por molécula. Exemplo, HI. Diácido ou diprótico, dois hidrogênios ionizáveis por molécula. Exemplo, H2S. Triácido ou triprótico, três hidrogênios ionizáveis por molécula. Exemplo, H3PO4. Tetrácido ou tetraprótico, quatro hidrogênios ionizáveis por molécula. Exemplo, H4P2O7. O número de hidrogênios ionizáveis corresponde ao número de hidrogênios da fórmula, certo? Com duas exceções, que são as seguintes. Os ácidos H3PO3, que é o ácido fosforoso, e o H3PO2, que é o hipofosforoso. Essa questão de nomenclatura, calma, que a gente ainda vai ver. Por enquanto, se preocupe só com as fórmulas. Esses dois ácidos, apesar de terem três hidrogênios, eles não são triácidos. O H3PO3 é um diácido e o H3PO2 é um monoácido. Por que isso? Hidrogênio ionizável é o hidrogênio que está ligado ao oxigênio. Nos oxiácidos, normalmente os hidrogênios estão ligados aos oxigênios. Por isso que o número de hidrogênios da fórmula corresponde ao número de hidrogênios ionizáveis. Mas esses dois ácidos, eles são exceções em relação às fórmulas estruturais, que inclusive eu vou discutir depois, nós vamos ter uma aula só para fórmulas estruturais de oxiácidos. Por enquanto, só já estou mostrando a exceção. O ácido fosforoso, dos seus três hidrogênios, só dois estão ligados ao oxigênio. E o ácido hipofosforoso, dos seus três hidrogênios, só um está ligado ao oxigênio. Então, os átomos de hidrogênio que estão ligados ao fósforo, eles não são ionizáveis, porque a ligação pH é uma ligação que praticamente não tem diferença de eletronegatividade. Então, muito cuidado com esses dois ácidos. O fosforoso H3PO3 é um diácido e o hipofosforoso H3PO2 é um monoácido, certo? Tirando esses dois, os demais ácidos, para saber o número de hidrogênios ionizáveis, é só olhar o número de hidrogênios da fórmula. E no caso dos poliácidos, o que é um poliácido? Né? Que pode liberar mais de um hidrogênio, né? Tem mais de um hidrogênio ionizado. Os hidrogênios, eles não são liberados todos ao mesmo tempo. Na verdade, eles são liberados em etapas. Eu peguei aqui como exemplo o H3PO4, que é o ácido fosfórico. Ele é um triácido. Ele tem três hidrogênios ionizáveis. Eu posso mostrar a liberação desses hidrogênios um a um, ou seja, em etapa.
Primeira etapa, ioniza, libera o primeiro H+, uma carga negativa no ânion. Segunda etapa, ioniza, libera o segundo H+, outra carga negativa no ânion. Terceira etapa, o último H+, mais uma carga negativa no ânion. Se eu somo as três etapas, eu tenho a equação global, que está escrita aqui de forma simplificada. Está vendo que eu não estou mostrando a água do lado dos reagentes e o hidrônio do lado dos produtos. Estou mostrando a equação de forma simplificada. O H3PO4 ioniza, liberando 3H+, mais PO4 menos 3. Certo? Essa é a equação global quando eu somo as etapas. Então, o que eu estou falando aqui para o ácido fosfórico, você vai generalizar para os demais poliácidos. Os hidrogênios, na verdade, eles não são liberados todos ao mesmo tempo. Eles são liberados em etapas. E aí o exercício pode te pedir para mostrar essas etapas, ou ele pode te pedir a equação global. Correto? Vamos para o próximo critério. Então, nós já vimos o critério quanto à presença de oxigênio, quanto ao número de hidrogênios ionizáveis. Terceiro critério, quanto ao número de elementos. Quantos elementos diferentes nós temos na fórmula do ácido? Então, ácidos binários, dois elementos. Como exemplo aqui, HF, dois elementos, o hidrogênio e o flúor. Ternários, três elementos, HBRO, hidrogênio, bromo, oxigênio. E quaternários, quatro elementos, hidrogênio, carbono, nitrogênio e oxigênio. A grande maioria dos oxiácidos, dos ácidos, a grande maioria dos ácidos do ensino médio, eles são binários ou ternários, ou seja, com dois ou com três elementos. Quarto critério, quanto à volatilidade. Se o ácido é volátil ou não. Para determinar essa questão de volatilidade, teve que ser adotado um critério. A partir de qual valor de ponto de ebulição que eu vou considerar que o ácido é volátil ou não. Então, o critério adotado aqui foi o ponto de ebulição de 100 graus. Então, os ácidos voláteis, eles têm um ponto de ebulição menor que 100 graus. E os ácidos fixos têm um ponto de ebulição acima de 100 graus. Os voláteis, eles são normalmente gasosos ou líquidos, de baixo ponto de ebulição. Já os fixos, eles são sólidos ou líquidos, de alto ponto de ebulição. Quais são os principais voláteis? Todos os hidrácidos são os principais. E quais são os principais fixos? O de enxofre, H2SO4, os de fósforo e o de boro. Para ácidos fixos de um mesmo elemento, quanto maior o número de oxigênios, maior é o ponto de ebulição. Tudo bem? Pegando aqui como exemplo, H3PO4, H3PO3, ou H2SO4, H2SO3. Como é que você vai saber quem tem maior ponto de ebulição? Você vai usar essa regrinha. Para os ácidos fixos de um mesmo elemento, quanto maior o número de oxigênios, maior é o ponto de ebulição. Tudo bem? Quinto critério, a força. Os ácidos podem ser classificados em fortes, moderados ou fracos. E a força de um ácido ela é avaliada pelo alfa, que é o grau de ionização. Como se calcula o alfa? Número de moléculas ionizadas dividido pelo número de moléculas dissolvidas. No lugar de número de moléculas, nós podemos colocar número de mols, certo? Número de moléculas ou número de mols. Essa divisão vai dar um valor entre 0 e 1, que é melhor compreendido quando é expresso em porcentagem. Então, você vai pegar o alfa e vai multiplicar por 100 e vai ter o alfa porcentagem. Quando esse alfa está acima de 50%, nós temos um ácido forte. Entre 5 e 50, um ácido moderado. E abaixo de 5, um ácido fraco. Dizer que um ácido é forte, turma, significa que a grande maioria das moléculas em água se ionizam. E quando um ácido é fraco, que a grande maioria das moléculas em água, elas não se ionizam. Quando eu falo que um ácido tem um alfa de 90%, por exemplo, significa que a cada 100 moléculas do ácido,
90 moléculas em água vão ionizar e 10 não irão ionizar, certo? Então a força de um ácido pode ser avaliada pelo alfa, dividindo o número de moléculas ou o número de mols ionizados pelo número de moléculas ou o número de mols dissolvidos. Um detalhe importante relacionado com força de ácido e que é muito cobrado nos vestibulares são questões envolvendo a condutividade das soluções de ácidos, usando sisteminhas como esses aí com lâmpadas, né? Então aqui, ó, nos dois desenhos. No primeiro eu tenho o ácido cianídrico. O ácido cianídrico, o HCN, é um ácido fraco. E aqui no segundo desenho, o ácido clorídrico, HCl, que é um ácido forte. O que é bem diferente no desenho das soluções, que eu destaquei aqui embaixo por essas setas. Na solução que o ácido é fraco, se o ácido é fraco, o alfa é menor que 5%. Então, a grande maioria das moléculas não ionizam. Então, eu tenho uma grande quantidade de moléculas e uma pequena quantidade de íons em solução. Já no caso de um ácido forte é diferente. Se o ácido é forte, o alfa, né, é muito alto. Então, a maioria das moléculas ionizam. Então, considerando que essas soluções têm a mesma concentração, por exemplo, 1 mol por litro. A primeira tem 1 mol por litro de HCN e a segunda tem 1 mol por litro de HCl. Nas duas soluções eu vou ter íons, porque são soluções de ácidos. Só que na solução do ácido fraco, a quantidade de íons é menor. Na solução de ácido forte, a quantidade de íons é maior. Por isso, o brilho da lâmpada é maior aqui na solução de ácido forte, certo? Então, você pode avaliar, certo? Você pode avaliar a força de ácidos comparando o brilho de uma lâmpada, pegando soluções com a mesma concentração de ácidos diferentes, montando um sisteminha de lâmpada como esse. Aonde a lâmpada brilhar mais, é onde você tem o ácido mais forte. Aonde brilhar menos, você tem o ácido mais fraco. Mas você só pode usar esse raciocínio se você estiver comparando soluções com a mesma concentração. Outro detalhe importante aqui a respeito dos ácidos. A dissolução de ácidos fortes em água, sempre que você vai colocar um ácido forte em água, isso desprende muito calor. O processo é extremamente exotérmico. Por isso é perigoso adicionar água em um ácido, pois o aquecimento brusco da liberação de calor pode fazer a água entrar em ebulição de forma rápida e projetar água e ácido para fora do recipiente, causando acidentes. Então, o correto é sempre dissolver lentamente o ácido em muita água e nunca o contrário, certo? Então, a gente sempre vai colocando um ácido em água, pequenas quantidades de ácido em água, e não ao contrário, por causa que a dissolução de um ácido forte é muito exotérmica. Pode fazer, inclusive, a água entrar em ebulição, o recipiente de vidro se quebrar, pode causar, então, acidentes. Isso é um detalhe importante, viu? Tem questões que cobram isso. Agora, as regras práticas, né? E se um exercício não te deu o alfa e não te deu maneira de calcular o alfa, como é que você vai saber quem é forte e quem é fraco? No caso dos hidrácidos, você tem que memorizar. E no ensino médio são cobrados somente 6 hidrácidos. Importantes são esses 6: o HI, o HBr, o HCl, HF, H2S, HCN. HI, HBr, HCl são fortes. HF é o único moderado. O H2S e o HCN são fracos. Então o aluno ele tem que memorizar isso. Aqui eu já coloquei esses ácidos em ordem crescente de acidez. Nesse sentido aqui, aumenta a acidez. E no caso dos oxiácidos, aí não é preciso memorizar. Existe essa regrinha prática aqui. Você vai subtrair o número de oxigênios menos o número de hidrogênios ionizáveis. Se der 3, você tem um ácido muito forte. Se der 2, forte. Se der 1, moderado. Se der 0, fraco. Então você subtrai
o número de oxigênios menos o número de hidrogênios ionizáveis, como eu fiz aqui nesses exemplos. 4 menos 1, 4 menos 2, 2 menos 1, 3 menos 3. Exceção importante que o aluno tem que saber: o ácido carbônico. Se a gente aplicar essa regrinha aqui, vai dar 3 menos 2, vai dar 1. 1 seria moderado, mas esse aqui é um ácido fraco, certo? Ele é um ácido fraco, que é o ácido carbônico, porque ele é instável. Vou mostrar isso agora no próximo slide. Tudo bem? Então, essas regrinhas práticas elas são extremamente importantes. E na comparação de oxiácidos que vão ter o mesmo valor de X, o que é esse X aí? X é a subtração do número de oxigênio menos o número de hidrogênios, que é a chamada regra de Pauli. Então, se der igual, como é que você vai definir quem é mais ácido ou menos ácido? Pela eletronegatividade do átomo central. Quando aumenta a eletronegatividade do átomo central, aumenta a força ácida. Então, nesses exemplos aqui, HIO, HBRO, HClO, né? Todos aqui são ácidos fracos, porque na hora que eu faço a continha, 1 menos 1 vai dar zero. Então, são três ácidos fracos. Mas qual é mais fraco? Qual é menos fraco? Né? Qual é mais forte dos três? Qual é mais fraco dos três? Então, basta olhar a eletronegatividade do átomo central. Nesse sentido, iodo, bromo, cloro, aumenta a eletronegatividade. Por isso, aumenta a força ácida. Então, quando você vai comparar oxiácidos, se der empate na regra de Pauli, que é essa subtração do número de oxigênio menos o número de hidrogênios, se der empate, você vai desempatar pela eletronegatividade do átomo central. Quanto maior for a eletronegatividade do átomo central, maior é a força ácida. Correto? E o último critério de classificação, quanto à estabilidade. Nós temos três ácidos instáveis em meio aquoso. Esse símbolo aqui do sinal de maior e de menor indica justamente isso, que a substância que está entre esses sinais é uma substância instável. Então, o ácido carbônico, H2CO3, ele é instável e se decompõe formando água e CO2. O H2SO3 é o ácido sulfuroso, é instável, decompõe formando água e SO2. E o H2S2O3, que é o tio sulfúrico, é instável, decompõe, forma água, SO2 e enxofre sólido. Essa equação do ácido tio sulfúrico é a de menor importância. Né? As reações importantes aqui do ácido carbônico e do ácido sulfuroso. E qual é a mais importante? Do ácido carbônico. Extremamente importante. O ácido carbônico é instável, se decompõe em água e CO2. Correto? Então, essa foi a nossa primeira aula de ácidos, né? Aula de introdução e de classificação. A nossa próxima aula será sobre nomenclatura. Tudo bem? Um abraço a todos. Qualquer dúvida, me procure nas redes sociais.